Então, pessoal, me apresentando, eu sou o Jean, sou psicólogo aí do HE, psicólogo organizacional, na verdade, trabalho com atendimento às equipes, né, e também faço atendimentos presenciais, individuais, né, e agora estou estudando neurociências, então na metade do ano que vem eu me formo também nessa formação de neurociências. E o que eu vou passar para vocês são, como a Kátia disse, estratégias que podem ser implementadas na prática. Então, meu interesse aqui não é falar de um ponto de vista teórico sobre o que é ansiedade, sobre o que é estresse e tudo mais, porque isso não vai ajudar ninguém, né? A não ser se você for dar aula sobre ansiedade e estresse para alguém. O que eu quero, né, na verdade, o meu interesse é passar ferramentas práticas. Então, vou compartilhar aqui a minha tela e aí vocês vão vendo aqui a apresentação, que aí a gente vai entender algumas coisas que eu vou seguir aqui, uma lógica que eu preparei. Só me confirmam aí se vocês estão vendo uma imagem aí com um mapa mental. Estão vendo isso? Tá, beleza. Então tá, eu inicio com esse nome aqui, né? O poder de estar presente. Por quê? Porque ansiedade e estresse tem muito a ver com aonde você está presente na tua mente, né? Onde é que a tua mente está sendo direcionada. E tem muito sentido a gente estudar a presença da consciência humana, né? Onde é que está a tua consciência nesse momento? Ou seja, onde é que está a tua atenção nesse exato momento? Então eu quero que você tente responder essa pergunta agora, você que está me ouvindo aí. Onde é que está a tua atenção agora nesse momento? Você pode estar me ouvindo e pode estar pensando em algum problema que você tem. Você pode estar me ouvindo e pensando em alguma coisa que você tem para fazer. Você pode estar me ouvindo e pensando em alguma dificuldade que você está tendo. E aí você começa a entender que você não está necessariamente onde o teu corpo está. A tua mente não está necessariamente onde o teu corpo está. Isso tem muito a ver com estresse e muito a ver com ansiedade. Vocês vão entender o porquê. Então o que eu quero oferecer para vocês é a mesma coisa que esse cara aqui ofereceu para o Neo no filme, né? Ele disse assim: se você tomar a pílula azul, a história acaba, você acorda na sua cama acreditando no que você quiser acreditar. E se você tomar a pílula vermelha, você fica no País das Maravilhas e eu te mostro até onde vai a toca do coelho. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que eu vou passar para vocês aqui algumas ferramentas. Eu vou mostrar para vocês a verdade sobre o que acontece na tua mente com relação ao teu sofrimento. O que acontece na tua mente com relação à tua ansiedade e o teu estresse e da onde vem a maior parte do teu sofrimento. Existe uma raiz do teu sofrimento que não necessariamente é a raiz que você acha que é. E uma vez que você entende onde que está a raiz do sofrimento, você consegue cortar o ciclo de loop, né, de negativo que a gente cria muitas vezes. Mas como eu disse, eu estou oferecendo para vocês dois caminhos, né? O primeiro caminho é vocês prestarem atenção no que eu vou falar e depois vocês investigarem por conta própria se isso que eu estou falando aqui é verdade ou não. Ou seja, eu ofereço a porta para você, você entra nela e vai investigar por conta própria. Eu vou falar sobre alguns estudos científicos, mas isso aqui é um negócio que, quando a gente está entrando em contato pela primeira vez, muitas vezes a gente não consegue entender. É um conhecimento que eu vou passar para vocês que não é fácil de ser digerido, muito pelo contrário, existem pessoas que treinam essa habilidade, essas técnicas por muitos anos e décadas, e é um conhecimento milenar que hoje em dia está sendo estudado dentro das neurociências e dentro da psicologia. Então, a melhor abordagem que a gente tem de psicologia, que é a psicologia cognitivo-comportamental, ela hoje em dia se usa desses conhecimentos que eu vou passar para vocês na abordagem que está sendo a abordagem que mais cresce hoje em dia dentro das terapias. Então tá, mas como eu disse, eu não posso fazer as técnicas por vocês, eu não posso entrar e acreditar nas técnicas para vocês, vocês vão ter que fazer isso. Então eu vou fazer de tudo para vocês tomarem a pílula vermelha,
que é a pílula que vai te mostrar a fundo onde é que está a raiz do teu sofrimento e o que você pode fazer para diminuir ele. Mas vai ter pessoas que vão tomar a pílula azul conscientemente ou inconscientemente e aí vão acordar na cama delas amanhã acreditando nas narrativas de sofrimento que elas querem acreditar. Então essas pessoas eu não vou conseguir ajudar, infelizmente, agora. Talvez algum dia elas despertem, né, para esse conhecimento que eu passei aqui e vejam isso de alguma forma em algum lugar. Eu queria começar então pelas definições. O que é ansiedade e o que é estresse? O estresse é algo que vem para fazer você se adaptar a alguma coisa. Então ele é necessário para a adaptação. Pensa aí como é que se constrói uma faca, né, uma espada. Você estressa o aço, né, até que ele fique na forma como você quer. Então, nos mecanismos biológicos e psicológicos, isso é verdade também. O estresse faz uma adaptação das nossas capacidades de enfrentamento ao ambiente. Só que às vezes a nossa capacidade de enfrentamento ela é deficitária e aí o nosso estresse ele acaba sendo patológico. Só que não é daí que vem a maior parte do estresse, né? O estresse, a maioria das vezes, não vem, ou pelo menos o estresse que coloca a gente dentro de uma clínica de psicologia ou dentro de uma clínica de psiquiatria, não é o estresse da luta contra as dificuldades da vida. Não é o estresse da situação e do fato em si. É o estresse que a gente gera dentro da gente, né? Quando a gente luta, quando a gente simula as coisas, né, quando a gente briga contra a realidade, quando a gente simula uma situação catastrófica no futuro. Vocês vão entender por que eu falo disso, de simulação catastrófica. Aí você vai dizer, pô, mas que palestrante mais, né? O cara vem aí dizer que a maior parte do estresse que eu tenho é responsabilidade minha. Né? Vai dizer que eu causo meu estresse, então. Aí você, em vez de dizer que o estresse é do mundo, e você vai dizer que é meu. Aí eu digo assim, bom, você tem duas opções. A opção 1 é achar que o estresse vem do mundo, dos fatos e das situações. E aí, se você parar para pensar um pouco, você vai se dar conta que, se fosse esse o caso, né, não estou dizendo que não seja, mas se fosse esse o caso, o que aconteceria? Você precisaria que as situações, o mundo e os fatos mudassem. Só que você não vai conseguir mudar as situações, os fatos e o mundo. Então, é interessante a gente pensar que muito da responsabilidade que existe sobre o nosso estresse é cultivada por nós. Porque aí a gente tem controle disso, né? Eu sempre uso uma metáfora para falar de controle, que é o seguinte: se você acha que tá ruim o volume da TV, é interessante perguntar se não tá com você o controle, né? Muita gente joga o controle na casa do vizinho e fica reclamando que o volume da TV tá alto, que não consegue dormir. Só que você percebe que a responsabilidade ela tá andando sempre junta com a sensação de controle, né? Então, quando você tira o controle de você, é isso que a gente mais estuda na psicologia, como fazer com que as pessoas coloquem o controle dentro delas, a sensação de controle dentro delas, que é o que a gente chama de locus de controle interno. Quanto mais você cultiva isso, mais controle você tem das situações. Ou seja, quanto mais responsabilidade você treina, mais controle você ganha como consequência, né? Então é isso que eu quero dizer quando eu digo que você cria a maior parte do estresse. Vocês estão ouvindo direitinho aí, pessoal? Estou com um barulho aqui estranho no meu microfone. Tá, ok. Então tá. E a ansiedade? O que é ansiedade, né? O estresse é aquela coisa que vem para fazer com que a gente se adapte, né? Uma situação causa um estresse, ela causa um peso em mim e eu vou ter que me adaptar. A ansiedade é o quê? A ansiedade é uma coisa mais cognitiva, né? Que tem a ver com a sensação fisiológica do medo. O medo é uma sensação fisiológica, uma emoção automática. Então, na psicologia, a gente diferencia afetos de cognições, né? Os afetos são as emoções, né? As sensações, isso são afetos. Agora, as cognições dependem de pensamento, né? Não dependem de reação fisiológica.
Então a ansiedade ela se apresenta muito mais como uma cognição, como um sistema cognitivo, né? A ansiedade ela é gerada, a ansiedade ela é sentida no corpo, mas ela é gerada quase sempre na mente. Quando você está ansioso para uma prova, quem é que tem o impulso inicial de se preocupar com a prova? O teu corpo ou você? Geralmente é você. Você tem um pensamento e você pensa aí que, por exemplo, você pode não passar na prova, você pode não ir bem na prova, enfim. É sempre a mente que fica alerta e depois torna o corpo todo numa reação de luta e fuga, né? Ativando o sistema simpático do sistema nervoso central, né? E aí você fica naquela reação de luta, fuga e congelamento, aquele medo intenso. Então a gente entende que ambos, o estresse e a ansiedade, podem ser diminuídos muito se você entende e consegue controlar o funcionamento do teu pensamento, né? Além disso, tem umas outras coisas que eu quero falar para vocês, que são o que eu chamo de eventos naturais, né? O ser humano é o único ser que conseguiu saltar do processo de seleção natural e nós somos o único ser que pode ser antinatural. A gente pode, em vez de viver na natureza, a gente transformar a natureza. Então vocês veem onde é que eu estou aqui. Existe natureza aqui? Né? Existe natureza, mas é uma natureza que o homem criou, moldou e modificou, né? Então esse microfone, tudo isso que a gente está vivendo aqui em volta, é um processo que não é natural. E eu digo que tem sempre digo para os meus alunos que tem algumas tendências que são naturais, que não são boas para o modo como a gente vive hoje. Então a gente tem que aprender a cortar essas tendências. Quais são elas? Negative bias, né? O viés da negatividade. Esse viés da negatividade é uma tendência do teu cérebro a prestar mais atenção em coisas negativas e senti-las por mais tempo e deixar elas na consciência por mais tempo. Isso foi crucial para que a gente chegasse até aqui, né? Isso foi fundamental para a gente chegar até aqui, mas não necessariamente isso nos leva adiante. Então, os eventos naturais eu sempre defino dessa forma, são coisas que nos trouxeram até aqui, mas não são coisas que nos levam para frente. As coisas que nos levam para frente, a gente vai precisar entender essas tendências naturais, entender por que elas não servem mais para a gente e superar elas. Então, outra coisa é a mente de macaco, né? Monkey mind. A tendência da mente é saltar de pensamento em pensamento. Então, imagina aí uma árvore infinita que cresce em tempo real. Você tem um pensamento que gera 5 pensamentos. Desse pensamento aqui você gera mais 5. E desse aqui você gera mais 5. Então é um processo infinito, o processo de geração de pensamento. Existem pessoas que tentam definir quantos pensamentos a gente tem num dia. Eu já vi o número de 50 a 80 mil. Então tem gente que diz que é 50 mil, 60 mil, enfim. Existe uma janela aí de 50 a 100 mil pensamentos singulares num dia. Pensamento simples. Muitos desses são negativos, como a gente viu por causa do negative bias, né? Por causa do viés da negatividade. Mas o que a tua mente é? A tua mente é um macaco que pula de galho em galho. E ele vai pulando e esses galhos vão se ramificando e vão crescendo. E ele vai pulando. E muitas vezes essa árvore cresce tão rápido que ela joga o macaco para lá e para cá. Então esse macaco ele fica à mercê dos galhos. Então entendam esse primeiro princípio. Muita gente fica à mercê dos próprios pensamentos, ou seja, à mercê da própria capacidade cognitiva do ser humano de criar pensamentos. E aí se perde. Outra tendência é a nossa tendência a focar em uma coisa só. A nossa habilidade de focar numa coisa só. Quando a gente criou a internet, a gente não sabia disso. A neurociência não existia ainda. E as pessoas que criaram o computador achavam que a gente era multitasking, né? Multitarefa. Mas a nossa mente, se a gente colocar você numa máquina de ressonância magnética funcional, você vai ver que você consegue prestar atenção em duas coisas quando você não usa as mesmas áreas do cérebro. Por exemplo, quando você dirige, você consegue conversar. Só que quando você dirige e acontece algo ali na estrada que você usa aquela mesma área do cérebro que você estava usando para conversar, você não consegue mais conversar, você foca ali na direção.
Então isso tem a ver com muitas coisas que eu vou falar depois, que são causas de estresse. A gente acha que a gente é multitasking e a gente não é, e muitas coisas ruins advêm disso, da gente não entender que a gente não funciona desse jeito. Então, além disso, tem a nossa personalidade. Um exemplo meu, eu sou uma pessoa com tendência à personalidade neurótica, né? Neuroticismo. O neuroticismo é um dos 5 grandes traços de personalidade que a gente mede na ciência. Existem 5. Neuroticismo, extroversão, que é a capacidade de frequência de emoção positiva, abertura à experiência, que é a adaptação ao novo, conscienciosidade, que é a diligência, né? O modo como você trabalha, e mais um outro fator que não vem em consideração aqui para o nosso exemplo agora. Mas ambos esses 2 primeiros, né, a tendência de emoção negativa, né, e a tendência de emoção positiva, eles impactam muito nessa coisa da ansiedade. Então as pessoas com alto neuroticismo sentem mais emoções negativas e por mais tempo. Então elas têm mais disso aqui, ó. Elas têm mais desses 3 processos. Então eu sou uma pessoa assim, se eu não fizer essas técnicas que eu estou passando para vocês agora, eu entro nessa monkey mind aqui, eu entro nessa mente de macaco de um jeito que vocês não têm ideia. Eu entro de um jeito que eu tenho crises de pânico, eu tenho até crises de desrealização, que é um estado onde o estresse ele é tão grande que o teu cérebro dissocia você da tua própria personalidade, afetos e emoções, e você começa a sentir que você tem outro dentro de você. É parecido com esquizofrenia, só que o teste de realidade fica intacto, ou seja, você sabe que está acontecendo algo estranho com você. Então é um transtorno dissociativo causado pelo estresse. Eu já tive uma vez isso, de tanto que a minha mente foi criando narrativas e amplificando meu próprio sofrimento, amplificando as minhas narrativas de sofrimento. Então eu sou um exemplo de que essas coisas aqui que eu vou passar para vocês não só funcionam como te salvam. Então a gente tem além disso a nossa sociedade, que amplifica muito a tendência do cérebro esquerdo a trabalhar, né? Nosso cérebro, hemisfério esquerdo, trabalha de uma forma mais racional, lógica, linear, né? E ele não vê o todo, ele vê o específico, né? E a gente tem essa outra coisa também da sociedade nos afunilando dentro de uma tela, que é muito estressante também. Você imagina a experiência toda do teu corpo, cérebro e mente afunilada dentro da tela. Não sei se vocês têm essa sensação, mas eu tenho. Quando eu passo muito tempo na rede social, eu tenho a sensação de que eu estou sendo sugado para dentro de um negócio minúsculo. Então eu tenho essa sensação de sufocamento, sabe? Quando eu passo muito tempo dentro de celular, dentro de telas, enfim. Então a gente não foi criado para viver dentro de uma tela. Nossa percepção ela não é feita para isso. Tanto é que quando você sai para a natureza, você fica bem, libera hormônios no teu corpo, na tua corrente sanguínea que te deixam bem, e você tem uma facilidade de foco e concentração muito maior do que quando você está numa tela. Então se você for ler na natureza, levar um livro e ler na natureza, ou ler dentro de uma tela, vai ser diferente o teu nível de atenção e o modo como o teu cérebro processa isso. Porque a gente foi feito para olhar as coisas e ter uma sensação, né, de você no ambiente, no tempo e no espaço, de uma coisa ampla e não afunilado dentro de uma tela. E a gente fica às vezes o dia todo afunilado dentro da tela, né? E se pergunta por que está se sentindo mal. Então essas são as definições breves, assim, né? Não quero entrar em definições porque isso você consegue em qualquer lugar, né? Você consegue pesquisar no Google e entender muito bem o que é ansiedade, o que é estresse, de onde vem, e por que a gente sente, enfim. Por que a gente sofre então, né? Então você vai dizer, eu sofro porque meu cachorro blá 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 blá. Eu sofro porque meu trabalho blá 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 blá. Eu sofro, e aí você vai criar 1000 razões para justificar o teu sofrimento. E se eu te perguntar e você ficar respondendo, a gente fica o dia todo aqui, né? E a gente não chega num sofrimento raiz, assim. A gente fica de galho em galho, a gente nunca acaba. E sempre vai ter o controle externo quando você está nessa posição, né? De colocar as razões de sofrimento fora de você. Então, eu quero te oferecer uma outra visão.
uma visão que vai dizer assim: você sofre porque você não sabe lidar com o teu pensamento. Você sofre porque você não sabe lidar com reações às coisas. Você não sabe lidar com a tua atenção. E você não sabe cortar os sistemas de loop de feedback negativo. O que são sistemas de loop de feedback negativo? Quando eu começo a ficar ansioso, eu vejo que o meu coração está acelerado. Eu mando uma mensagem para o meu cérebro de que o meu coração está acelerado, o meu cérebro libera adrenalina e cortisol e diz que algo está acontecendo, diz que algo ruim está acontecendo. Isso aqui pode ser cortado com técnicas que eu vou passar para vocês depois. E se isso aqui não for cortado, isso aqui é um loop. Eu até não coloquei aqui a palavra loop, mas é um loop de feedback negativo. Ou seja, isso é uma coisa que se retroalimenta. Vocês já viram uma microfonia? Isso aqui é uma microfonia, só que dentro do teu corpo. Quando acontece uma microfonia, se acontecesse aqui, o que ia acontecer? Ia entrar um sinal aqui no microfone, ia sair no computador um chiado. O computador ele ia amplificar esse sinal, porque ele entra no loop e vai girando de uma forma muito alta, e a onda ela vai ficando cada vez mais rápida. Então fica cada vez mais agudo, né? Aquela barulhinho vai ficando agudo. E aí o que acontece? Ele vai entrar da segunda vez mais rápido e mais forte do que saiu. E na terceira vez, de novo, ele vai amplificando. Então o que acontece no loop? Se eu desligar o microfone, eu corto o loop. Ou se eu desligar o computador, eu corto o loop. Então é isso que eu quero ensinar para vocês, como desligar esse microfone, né? Então a gente sofre pela nossa reação, interpretação, pela nossa narrativa, pela nossa postura e pela nossa atitude diante das coisas, dos sofrimentos, né? Das dificuldades. Porque a nossa mente pode viver dissociada do nosso corpo. Essa que é a grande questão. A nossa mente pode viver em outros momentos e lugares que o nosso corpo não está vivendo, né? Isso é uma dádiva porque permite que a gente crie aviões, carros, coisas que não existem, só que a gente não sabe voltar de lá. Então muitas vezes a gente passa o dia todo vivendo assim, né? Quanto tempo por dia você acha que está presente dentro do seu corpo, né? Quantos por cento? Foi feito um estudo em 2010 pela Harvard que mediu isso. E as pessoas estão presentes em 50% do tempo. Em 50% do tempo, elas estão divagando. Elas estão em outro lugar na mente, onde o corpo não está. Por exemplo, nos dias em que eu não pratico, e se eu passo muito tempo sem praticar essas técnicas que eu vou ensinar para vocês, o que acontece? Eu acordo e eu estou presente. Aí eu tomo banho, aí eu estou presente. Eu pego o Uber para ir para o trabalho e já não estou mais presente. Eu já estou olhando alguma coisa no Instagram, eu já estou, sei lá, ouvindo alguma música, mas não ouvindo a música de fato, colocando a música como trilha sonora para mim pensar. Aí tá, eu entro no computador, eu trabalho, lá pelas 9, 10 horas eu vou pro banheiro. Aí eu vou presente de novo, eu sinto meu corpo. Depois, de meio-dia, eu sinto meu corpo de novo, porque eu estou comendo. Depois eu sinto meu corpo de novo, lá pelas 3 da tarde. E depois eu sinto meu corpo de novo quando eu volto do trabalho andando a pé. Então olha só, 8 horas de trabalho eu consigo dizer que eu estava presente no meu dia talvez uns 30 minutos, se eu não praticar essa disciplina que eu vou falar para vocês. Então eu te pergunto agora, onde é que você está agora? Você está no teu corpo ou você está no teu problema? Você vive no mundo ou você vive na mente, né? Você usa a simulação mental para te tirar da realidade ou para projetar a realidade, mas vivendo a realidade agora, né? Você usa essa dádiva que é o teu pensamento e a tua capacidade de simular as coisas, para simular as coisas que podem ser feitas ou para alimentar narrativas ruins, né? Para que você usa essa característica da mente? E se você começar a perceber, tem muito mais coisa certa do que errada em você, né? Só que você não percebe por quê? Por causa daqueles vieses lá que eu expliquei antes.
Então, tem muito mais coisa boa do que ruim no teu dia. Só que você fica aonde? Nas ruins. Você fica lembrando das ruins. Você fica alimentando as ruins. Então, por que a gente sofre? Né? Tá aí um bom motivo para a gente achar que a gente tem um monte de controle, né, em cima de diminuir o nosso sofrimento. Então, aqui uma dica, né? Sempre que você estiver se sentindo mal, sintonize-se com o seu corpo. O que isso quer dizer? Vamos fazer agora. Eu estou aqui sentado. Agora que eu falei isso, eu me dei conta de que eu tenho um pé e de que eu tenho uma coxa e de que eu tenho as costas e que elas estão na minha cadeira aqui. Antes disso, eu não estava presente para essa situação. Eu não estava presente para essa sensação do meu corpo. Antes de falar isso para vocês, eu estava presente na narrativa de linha de raciocínio que eu estava falando. Agora que eu parei e disse isso, eu me dei conta de que eu tenho um pé e de que ele está no chão. E eu me dei conta de que é boa a sensação do meu pé no meu tênis. Eu me dei conta que a temperatura aqui onde é que eu estou está bem agradável. Então olha só, sempre que você se sentir mal, você tem que fazer um aterramento. Você tem que aterrar a tua experiência na terra, né? Você tem que entrar no teu corpo, sair da tua mente. Por quê? Se você ficar na tua mente, você vai ficar alimentando os loops de feedback negativo. Então, sempre que você se sentir mal, desligue o microfone e entre no teu corpo, né? Entre no teu ser. As pessoas vão dizer, ó, o Gia deve estar ficando louco, ele está falando para entrar no corpo, ele deve ser médium, coisa do tipo. Mas não é. É essa sensação que você tem de que você está sempre pensando e sempre ruminando e sempre criando histórias sobre você, né? E não vivendo de fato com os sentidos, com o corpo, né? Então, a gente pode sentir a pele, a gente pode sentir a temperatura, a gente pode ver, mas a gente também tem sentidos fisiológicos, né? A própria percepção, que é a sensação que a gente tem do nosso corpo no espaço, que se você perder, você não consegue nem se mexer, né? Existem pessoas que se machucam em alguma área do cérebro e não conseguem mais se mover porque não entendem mais onde é que está o braço delas. E elas só conseguem mexer o braço se elas estiverem olhando para o braço. Pensa só que maravilhoso é isso que você tem agora e que você poderia não ter, né? É uma coisa muito louca. Então, a gente está sempre nesse modo atuante, né? Que é ao contrário do modo ser. Eu vou explicar para vocês depois o que é o modo ser. Mas a gente está sempre sofrendo porque a gente está sempre no modo atuante. O que é esse modo atuante? Ele é necessário, porém ele não é a única opção. O modo atuante é o modo de fazer coisas. É o modo neural padrão que a gente tem no cérebro. Existe uma rede neural padrão que, se eu disser para você, não faz nada agora aqui, você vai começar a ter uma atividade cerebral muito gigantesca. Você põe na máquina de ressonância magnética lá e você vai ver que o cérebro se acende quando a pessoa diz não faz nada. Por que o cérebro da pessoa se acende quando você não faz nada? Porque você começa a ativar essa rede neural padrão, que é o Default Mode Network, que os neurocientistas chamam. É uma rede de resolução de problemas, de devaneio. Então você começa a devanear, criar cenários na tua cabeça. E aí isso muitas vezes uma coisa uma causa de estresse e ansiedade. Essa pesquisa de 2010 demonstrou que as pessoas que estavam muito tempo devaneando, esse 50% do tempo que a gente permanece devaneando, a gente permanece 80% desse tempo pensando em coisa ruim ou assim, muito mais triste do que as outros 50% que a gente permanece nessa sensação do agora, né? Também tem o grasping, né? O grasping também tem a ver com esse modo atuante. O grasping é o quê? É a sensação de apego com o teu próprio pensamento. É o apego e a identificação que você tem com os processos que estão acontecendo na tua mente. Então você pode desidentificar você do pensamento. Você não é o teu pensamento, né? Você é uma coisa que a gente não sabe dizer o que é. Não existe ainda ninguém que consiga explicar o que é uma consciência humana. Apesar da gente já ter descoberto mais de 35 mil planetas e átomos e o escambau, a gente não consegue explicar o que a gente é em termos de o que é a consciência humana. Ainda ninguém conseguiu identificar isso e explicar isso. Existem muitas teorias, existem livros interessantes sobre isso,
mas ninguém ainda conseguiu identificar como é que funciona a mente humana, como é que funciona a consciência humana, né? A gente sabe que existem eventos mentais que são os pensamentos. A gente sabe que eles determinam, às vezes, as nossas emoções. Mas a gente não sabe onde é que está o você ali dentro. Você, onde é que está? Dentro da tua cabeça, dentro da tua atenção e dentro da tua consciência. A gente não sabe. Mas a gente sabe que quando você se apega às narrativas ruins, você começa a perder de vista que você tem o controle da atenção e que a atenção pode modificar essa narrativa que você tem. Existe uma estrutura no nosso cérebro que se chama tálamo, né? O tálamo ele é responsável por fazer uma mediação de informação. Então, se você consegue treinar o teu tálamo a conseguir ficar mais eficaz, digamos, em direcionar a tua atenção, tu consegue parar de se preocupar com alguma coisa e voltar, né, para o agora, voltar para o momento, que geralmente não é um momento ruim. Vou perguntar para vocês agora, quantos de vocês sentem ansiedade e estresse, né? Vocês vão pensar, bom, eu sinto. Só que agora vamos perguntar outra coisa. Quantos de vocês estão ruins, se sentindo mal agora? De fato, agora. Não, agora eu tô, meu Deus, eu tô num estresse que eu não aguento, cara. Agora eu tô com o carro no meio da estrada e o carro tá fundido e é uma via expressa e agora eu tô com uma dor crônica que eu não consigo, agora eu tô apavorado. Alguém tá assim agora? E aí você começa a entender que se você vem pro agora sem trazer essas narrativas de ai, minha vida é um lixo, ai, minha vida não sei o que, você vive a vida pelo eixo experiencial, né? Que a gente tem dois modos de existência no nosso ego, né? Um é o modo experiencial e outro é o modo projetivo, né? Um trabalha uma rede do cérebro, que é a rede que se ativa quando a gente começa a criar narrativa sobre a nossa vida. E a outra é uma rede que é ativa quando a gente começa a ficar em contato com uma experiência sem narrativa, né? Essa experiência sem narrativa, ela dura de 3 a 5 segundos, que é o que o Daniel Kahneman chama de eu experiencial, né? É uma experiência bem momentânea. Então, assim, da mesma forma que é sempre agora, né? É sempre agora, o nosso ego também, ele sempre registra a experiência assim, um agora, um novo agora, né? Cada 3, 4 segundos. Então, se você treina isso, você começa a desligar aquilo tudo lá. E você vê que, por exemplo, a raiva, todas essas coisas, elas são processos que elas chegam, descarregam uma corrente de hormônios e tudo, e depois elas param de descarregar isso. E aí você, com o pensamento, vai lá e reacende aquela raiva, reacende aquela ansiedade, reacende aquele medo e volta a ativar de novo. Então é isso que eu digo, né? O modo atuante, ele é necessário, porém ele não é o único modo de existência. Vocês vão ver depois qual que é o outro modo de existência. A gente sofre porque a gente está sempre no modo atuante, a nossa sociedade empurra para que a gente viva no modo atuante e a gente nunca aprendeu a sair desse modo. A gente só aprende a sair desse modo se a gente recebe essa pílula aqui, essa pílula vermelha. Então, ó, pense no agora. Existe algum problema real agora? O problema que existe agora quer dizer que ele está se manifestando agora? Ou quer dizer que ele existe agora de fato? O que é se manifestar agora e existir agora? Por exemplo, meu carro quebrou e eu estou triste porque o meu carro quebrou. Então, o meu problema, que é o carro quebrado, se manifestando agora. Mas não é o problema existindo agora. Consegue entender a diferença? Se eu estiver sentindo uma dor gigantesca no meu braço, existe um problema se manifestando agora, né? Um problema existindo agora. E se eu lembro da minha dor de cabeça que eu tive ontem, aí já não é uma coisa que está acontecendo agora. Por isso que eu perguntei para vocês se vocês estão sentindo alguma coisa ruim agora. E você vai dizer provavelmente que não. Porque a grande maioria das vezes nossos problemas estão em 2 instâncias que não existem, que são imaginárias, que é o passado e o futuro. Então, se o passado não pode ser mudado e se o futuro não existe, ele é só uma simulação, ele é só uma possibilidade, por que a gente se maltrata pensando nessas 2 instâncias imaginárias que não existem de fato? Porque só existe o agora dentro do teu cérebro. Você está imaginando o teu passado ruim agora.
e você está imaginando o teu medo, a tua ansiedade, também agora. Então sempre é agora no teu cérebro. Então você sempre tem o controle de desligar o feedback negativo. Se você considerar que você pensa 5 vezes mais em coisas negativas e que a grande maioria das vezes essas coisas negativas elas não acontecem, né, você se dá conta que não vale a pena passar tanto tempo nesses dois instâncias, né, passado e futuro. A maior parte, essa frase aqui do Mark Twain, tive muitas desgraças, a maior parte delas nunca ocorreu. Eu acho genial essa frase porque ilustra muito bem isso, né? Eu tive uma vida desgraçada, que não aconteceu. Eu tive uma vida estressada, mas os meus problemas reais nunca aconteceram, estavam sempre dentro da minha cabeça. E aí a gente começa a entrar na parte 3 aqui, o que fazer então, né? O que fazer é treinar o modo ser, né? Então, você está sempre no agora, você não consegue sofrer no passado e nem sofrer no futuro, você sofre agora por coisas que aconteceram no passado ou no futuro. Então, se você consegue treinar a viver mais nesse tempo experiencial, né, sem narrativas, sem o eu projetivo que lembra e que projeta, você começa a entender que muitos dos problemas deixam de existir, porque eles são imaginários, eles são falsos problemas, eles são ilusões da tua mente, né? Ilusões porque você não sabe desligar certos sistemas que te permitiram chegar até aqui, certos sistemas que não são mais interessantes. Por exemplo, o teu cérebro está sempre procurando não ser morto por um leão, né? Só que não tem mais leão no teu sofá. O teu cérebro está sempre preocupado com não ficar sem glicose e por isso ele, quando você vê um chocolate ou um pão, você fica louco para comer, porque tem muita caloria. Só que existe falta de caloria hoje em dia, né? Você vai na padaria, será que é difícil você conseguir 3.000 calorias na padaria? Eu acho que com 15 reais você consegue, né? Só que os nossos antepassados de 70 mil anos atrás não conseguiam. Então, muitos dos nossos problemas são porque a gente tem uma mente e um corpo que muitas vezes está atuando de um modo que seria ótimo se a gente estivesse na era do gelo, né? A era do gelo e a evolução humana, elas por muito tempo conviveram juntas, né? Por muito tempo a gente evoluiu dentro da era do gelo. E aí há 12, 11 mil anos atrás a gente inventou a agricultura e muitos problemas nossos acabaram, né? Ou a gente acha que eles acabaram, mas na verdade não acabaram, né? A gente tem agora um excesso de caloria, um excesso de conforto e a nossa mente ainda fica procurando escassez, fica procurando perigo, né? Nossa mente ainda está atuando como se a gente estivesse lá. E aí o que a gente pode fazer então? Treinar o modo ser, que é habitar a nossa consciência sem julgar, sem tentar mudar nada, sem tentar brigar com ela, sem querer, sem contar algo sobre, sem elaborar conceitos, né? Somente atenção e consciência, somente presença, por isso que o nome é poder de estar presente, né? Viver, aprender a viver em vez de só projetar, né? Ou projetar, lembrar e simular mentalmente a vida. É por isso que eu usei o Matrix, porque a metáfora do Matrix é muito legal. Acorde, né? Às vezes eu escrevo no meu braço, eu escrevo assim, esteja atento, esteja consciente. Eu escrevo na minha mão, porque às vezes eu esqueço e eu olho, e quando eu estou há 1 hora pensando em uma coisa que não existe, um problema que não existe, eu olho para o meu braço e digo, peraí, acorda, esse negócio não existe. Quem disse que isso vai acontecer? A gente tem um estudo que foi feito, que eu li em algum lugar, e eu me mato para tentar achar e não consigo achar. É um estudo que dizia que 80% das preocupações das pessoas, elas acabam não se concretizando. Eu li isso e isso entrou na minha mente de um jeito que nunca mais saiu e eu não sei aonde que foi que eu li. Mas eu sei que existe algum estudo que eu vou tentar achar, algum dia eu acho ele, que diz que 80% dos nossos pensamentos negativos, projeções negativas, não acontecem, né? A psicologia que entra dentro da economia, né? A economia comportamental, que é a união da psicologia com a economia, ela diz que quando as pessoas estão negativas, elas
fazem apostas negativas sobre o futuro, né? Quando você vai comprar ações e tudo mais. Então, nosso pensamento influencia em tudo, né? Na nossa emoção, no nosso sentimento. Então, você treinar essa consciência, em vez de viver no pensamento, faz total sentido para você sentir menos ansiedade e estresse. Por quê? Porque ansiedade e estresse... Vamos pegar uma pessoa ansiosa. Eu estou ansioso, né? Estou ansioso com a palestra. O que acontece? Eu fico sentado no sofá, quietinho, parece que está tudo bem, mas eu fico, nossa, e se eu esquecer? E se eu não sei o quê? E se eu isso? E se eu aquilo? E se eu não souber o que falar? Nossa, e se o slide não funcionar? E se o pessoal não gostar da palestra? E se? E aí você fica criando, né? Agora, eu posso, por exemplo, ter a minha ansiedade antes da palestra, uma ansiedade normal, que diz, Gia, você tem uma palestra, que tal você apresentar um negócio legal? Que tal você se preocupar um pouco e elaborar um material? E você vê que eu não sou muito preocupado, porque, por exemplo, isso aqui que eu coloquei aqui são as referências. Eu coloquei aqui lá, né? Eu não organizei 100%, né? Mas por quê? Porque eu treinei essa calma, né? De, bom, eu vou preparar e tal, mas a ansiedade ela é legal nesse ponto de fazer você preparar uma coisa boa e depois você aceita, né? Você treina a aceitação, né? Não vou querer que seja perfeito e vou fazer o que dá. E depois eu deixo, né? Eu não passo o dia todo sentindo ansiedade, até porque se eu tivesse ansioso agora no meio da palestra eu não ia conseguir nem raciocinar. Então esse é o modo ser, né? Você está presente no teu corpo e não no teu pensamento, porque o teu pensamento simula, e se você não quer simular, você não devia estar pensando, né? O teu pensamento tem uma função, a tua consciência tem outra, né? A tua atenção tem outra, e a gente acha às vezes que a gente tem que viver a vida inteira só pensando, né? Então pensa na hora que você precisa pensar, sente ansiedade na hora que você precisa sentir, e num grau que você precisa sentir, que é o grau normal de todo mundo. A ansiedade é uma coisa que existe para fazer com que a gente se adapte e para fazer com que a gente se prepare para as coisas. O grande problema não é a ansiedade, o grande problema é o modo como a gente enfrenta ela, né? E talvez a nossa sociedade que tem milhões de gatilhos para a ansiedade, né? Por exemplo, redes sociais e tudo mais. Mas se a gente está atento, a gente tem sempre o controle. Se você está atento, você tem sempre o controle de entrar ou não nos loops negativos. Se você está atento, você tem sempre o controle de escolher qual pílula você quer tomar, a azul ou a vermelha. Então treinar o modo ser é treinar a consciência sem julgamento, sem tentar modificar o que está dentro dela, sem tentar brigar com ela, sem tentar querer algo, sem contar algo sobre o que aconteceu, sem elaborar conceitos. Isso aqui pode ser muito difícil para vocês se vocês nunca treinaram ou se vocês nunca ouviram falar no Mindfulness, né? Que é o que eu vou ensinar para vocês. O Mindfulness é a consciência que surge de você prestar atenção deliberada em algo, momento a momento, de forma não julgativa, né? De forma a não julgar. Se você começa a brigar com a tua ansiedade e com o teu medo, você começa a criar mais ansiedade e mais medo. Porque você não consegue mandar dois comandos para o teu cérebro ao mesmo tempo. Você diz para o teu cérebro, não pense num cavalo. E o teu cérebro começa a pensar no cavalo e afastar o cavalo. Ou o teu cérebro começa a pensar assim, será que eu estou pensando num cavalo? Será que eu estou pensando num cavalo? E agora? Estou pensando num cavalo? Ou seja, o que está sempre dentro da tua cabeça? O maldito cavalo está aparecendo ali. Então você não consegue dar comandos negativos para a tua atenção. A tua atenção é como se fosse uma flecha, ela é unidirecional. Você diz cavalo, ela vai no cavalo. Não importa se tem um não na frente pendurado na flecha, ela vai para onde você atirou. Então você não consegue ficar brigando com a tua ansiedade e com o teu medo e com o teu estresse. Droga, como eu estou estressado, eu não quero estar estressado. Você vai gerar mais estresse, porque você vai dizer para o teu corpo que você está estressado, que você está ansioso, ou seja, a tua atenção vai estar focada, direcionada para sentimentos e emoções de estresse, de ansiedade e de medo. Então é muito mais saudável, em vez de você querer focar em coisas negativas e querer não focar nelas, que é contraditório para o teu cérebro, que a gente nem consegue entender isso, que dirá o nosso cérebro, né?
Como é que você quer não sentir ansiedade e medo se você só fica pensando naquilo? Né? Você tem que pegar e mudar a tua atenção para outra coisa. E aí é muito mais eficaz, por exemplo, você pegar um suco e tentar sentir o gosto do suco do que ficar tentando dizer não quero sentir ansiedade, não quero sentir esse medo, não quero sentir esse estresse. Então, o modo ser, ele experiencia as coisas, sem brigar com o que está acontecendo, sem criar narrativas diferentes do que está acontecendo, ele simplesmente existe ali. Né? É um modo de consciência totalmente alerta e pura. Né? O mindfulness é traduzido por atenção plena, mas muita gente diz que a tradução correta seria atenção pura, e eu acho que essa tradução é mais legal. Atenção pura, pura atenção. Não existe atenção, depois julgamento, depois conceito, depois análise, depois pensamento. Existe só atenção. Então é só isso, não tem mais nada. Então agora você presta atenção no teu corpo, só no teu corpo, mais nada. Você sente ele. Né? Se você faz isso, você começa a ficar bem. Então eu te pergunto, né? Alguém já te disse isso? Que viver com consciência, né, treinando a tua atenção, pode salvar você do pensamento, do teu sofrimento? O que a gente é ensinado a fazer na nossa escola? Tratar a nossa atenção como se fosse um chicote, né? Ei, presta atenção aqui! Ei, presta atenção! Quem não prestar atenção vai não sei o quê. Quem não prestar atenção vai para a diretoria. É isso que a gente aprende, né? A gente aprende a tratar a nossa atenção como algo a ser chibateado e treinado na base da porrada, né? E a gente também aprende a querer prestar atenção em coisas que não são interessantes. Porque a grande parte dos professores, vocês devem concordar comigo, não se preocupa muito em dar uma aula que seja interessante. Eles se preocupam em passar o conteúdo que eles têm que passar e acabou, né? Então a gente aprende a chicotear a nossa atenção. E aí que a gente tem o pior das aprendizagens possíveis, na minha opinião. Que é que a gente aprende a jogar fora a nossa principal habilidade, né? Que é o hábito de cultivar nossa atenção. Por quê? A gente vive no automático o tempo inteiro. A sociedade e o mundo estão sempre buscando formas de manipular a gente para a gente consumir coisas, produtos, filmes, né? Para a gente gastar nossa atenção. A economia mundial, ela sempre foi baseada em atenção. Porque se você não faz as pessoas prestar atenção no carro, como é que as pessoas vão comprar esse carro? Se você não faz as pessoas prestar atenção no filme, quem é que vai ver esse filme? Então a economia mundial se baseia em modificar a atenção das pessoas. O poder maior é o poder de você entender onde é que está a atenção das pessoas e conseguir manipular isso. Só que muitas vezes você não sabe controlar a tua própria atenção. Então você vive basicamente assim, sendo jogado para os lados por essas forças tecnológicas, sociais, corporativas, enfim, que são demandas sempre do mundo, da sociedade, de empresas, e nunca suas, né? Então acho que a habilidade mais central de todas, na minha opinião, é você estar presente no momento. É para você conseguir decidir se você vai querer sentir aquilo ou não, se você quer entrar naquela narrativa ou não, se você quer escolher aquele produto ou não, se você quer cortar aquela corrente de sofrimento ou não, né? Então você imagina que a tua mente, eu disse para vocês que ninguém sabe explicar a consciência, né? Mas vamos tentar explicar aqui da melhor forma que a gente consegue até hoje, que é usando uma metáfora. Imagina que a tua mente é um oceano, imagina o mar. E agora eu digo para te imaginar mesmo, né? Cria aí na tua cabeça essa imagem do mar, azul, né? Bem bonito, cheio de ondas. E aí você vai dizer assim, bom, a minha mente é o mar, a tua mente é o mar, a tua consciência é o mar. Todo mar que existe no mundo é a tua consciência. Cada onda que existe no mar são pensamentos teus. Então os pensamentos são meros eventos causados por alguma força daquela estrutura total que é o mar. Então o mar, por algum motivo, cria uma onda, e essa onda ela tem um impacto, né, de levar um barco ou de destruir uma casa, né? Por isso que o pensamento é tão destrutivo. O teu pensamento pode chegar e te derrubar ou te afogar e derrubar teu barco. Então pensa assim, se o teu pensamento é uma onda e se a tua mente é um oceano,
você consegue, observando o teu pensamento, você consegue sair de dentro dele. E aí talvez você se torne mais um pouco do oceano e não a onda. Outra metáfora. Se eu não percebo que eu estou sentindo raiva, eu sou a minha raiva. Por exemplo, olha esse copo aqui. Eu posso perceber esse copo, ou seja, eu fora do copo vendo ele, né? Ou eu posso ser esse copo. Como é que eu poderia ser esse copo? Se eu estivesse sentindo muita raiva, né? Trocando a raiva pelo copo, só para vocês terem uma ilustração. Se eu estivesse sentindo muita raiva e não estivesse consciente da raiva que eu estou sentindo, eu seria a raiva, entende? Porque toda a minha atenção, todo o meu cérebro, ele estaria focado exclusivamente na experiência da raiva em si. Então, eu e a raiva não tem diferença nenhuma no momento em que eu estou com raiva. Agora, se eu estou no modo ser, eu consigo dizer, não, existe um mar e existe uma onda. E eu não sou a onda, eu sou o mar. Eu não sou aquele pensamento negativo lá que está surgindo, porque ele surge e depois ele não existe mais. Você consegue sofrer pela dor de ontem? Não. Então, a dor de ontem onde é que está? Ela surgiu e se quebrou, né? Foi um pensamento que surgiu e fez o seu efeito e foi embora. Mas a tua mente permanece a mesma. Apesar de os pensamentos surgirem a todo momento e se dissiparem, a tua mente ainda existe. Então, treinar o modo ser é treinar para se identificar com o oceano e não com a onda. Outra metáfora. A cachoeira. Você pode estar dentro de uma cachoeira. Imagina uma correnteza gigantesca de uma cachoeira. E você está ali tentando sair daquela água e você bate nas pedras e bate em galhos e se afoga e se afunda e volta e você tenta desesperadamente sair daquela correnteza. Você pode sentar Você concorda que a experiência é diferente? Se você estivesse se debatendo para sair da correnteza ou se você estivesse sentado, deitado numa toalha, olhando a correnteza, não é muito melhor de estar lá sentindo aquele frio, se batendo naquelas rochas e tal, sendo jogado? É a mesma coisa. Você entrar na corrente de pensamentos, você entrar no modo narrativo, você entrar no círculo de feedback negativo, você entrar na preocupação, se identificar com ela, se identificar com o pensamento, se identificar com a emoção ruim, é você estar dentro da cachoeira sendo debatido, sendo jogado para todo lado. Então você pode sair, você tem essa opção de sair, você tem o poder de sair. É a tua atenção, né, que sendo treinada, você consegue fazer com que o teu tálamo diga, não vou prestar atenção nisso, eu quero prestar atenção nisso. E aí você consegue direcionar a tua atenção, porque o teu cérebro vai estar treinado a isso. Existem muitos estudos falando do que acontece dentro do teu cérebro se você treina esse modo ser, né? Se você treina a atenção. E aí, como é que a gente treina? Eu não consigo fazer para vocês um treinamento muito extenso aqui, mas vamos fazer um treinamento rápido, né? Vocês entenderam que a capacidade de não julgar, a capacidade de sentir, a capacidade de se conectar com o teu corpo, é isso que a gente quer. Então eu vou fazer para vocês aqui um exercício bem rapidinho, só para vocês terem um gostinho do que é. E depois eu deixo aqui, essas referências aqui, que eu vou deixar para vocês ali na conversa, e vocês podem pegar e comprar esses livros ou seguir essas pessoas aqui e entender um pouco melhor sobre, né? Então eu quero fazer um exercício aí para ensinar para vocês como é que se cultiva esse estado de ser, esse estado não narrativo, esse estado de atenção pura. Então eu só vou ligar de novo a câmera ali que ela desligou. Eu quero que você se ajeite aí no lugar onde você está sentado ou sentada e fique confortável, e aí eu vou te explicar primeiro o que é que a gente vai fazer e depois a gente vai fazer um exercício de se conectar com o corpo, né? Um exercício de body scan que a gente chama, que é um dos exercícios de práticas que a gente faz aqui dentro desses treinamentos, que são considerados os treinamentos mais efetivos para ansiedade e estresse. Inclusive, deixa eu pegar o livro aqui para mostrar para vocês.
Se vocês quiserem aprender um pouco mais sobre isso, esse aqui é o livro do Jon Kabat-Zinn, que popularizou essa técnica no Brasil e no mundo, né? Na verdade, nos anos 80. Se chama Viver a Catástrofe Total. É um livro bem grande, vocês podem ver. E aqui ele fala sobre o programa de redução de estresse baseado em Mindfulness, que é o programa que popularizou essa técnica que eu vou ensinar para vocês. É um livro, assim, fundamental para quem quer entender isso. Mas se você não é uma pessoa que está acostumada a ler tanto sobre um negócio que você não conhece, enfim, tem esse aqui, que é o Atenção Plena, do Mark Williams e Daniel Penman, que é Como Encontrar a Paz em um Mundo Frenético, que inclui um CD, que, como vocês podem ver, eu já tirei daqui, inclui um CD com os áudios das meditações para você fazer. Então, não sei se alguém aqui já meditou, provavelmente se meditou, meditou errado, porque tem muita meditação errada na internet. Quando vocês forem querer fazer essa técnica, não façam no Google ali, tipo, meditação, e vai fazer qualquer uma. Procurem as dessa editora aqui, que é a editora Sextante, no SoundCloud. Esse aqui que eu vou mostrar para vocês. Ó. Meditação SoundCloud. Meditação SoundCloud Sextante. Aqui, ó. Esse aqui. Esses dois aqui eu indico para vocês. Ó. Eu não indico outro porque eu não conheço. Então, esses aqui são os que eu indico. Você vai ter aqui, como vocês podem ver, os áudios desse livro, né? Então tá, o que a gente faz? A gente não vai tentar controlar o que está acontecendo na mente. A gente não vai tentar brigar com o que está acontecendo na mente. A gente não vai tentar pensar nem não pensar. A gente vai observar o que está acontecendo na mente no momento em que você está ouvindo o que eu estou falando. Você vai notar que é muito difícil permanecer ouvindo o que eu estou falando, então você vai notar que a tua mente ela sai e volta, sai e volta, sai e volta. Isso é normal, inclusive muita gente diz para você, não pense, esvazia tua mente, não é assim que a gente medita. A gente medita como se fosse o ato de cuidar uma criança muito pequena e muito sapeca. O que essa criança faz? Você pega essa criança, põe do teu ladinho e ela some. Aí você pega a criança de novo, põe do teu lado e ela some. Você pega e ela coloca e ela some. Até que conforme os anos passam, essa criança se acostuma a ficar mais tempo perto de você. Então, se você estiver meditando por mais de 8 semanas, essa criança vai começar a ficar perto de você um tempo bem considerável. E aí você começa a se dar conta de um monte de coisa que você nunca tinha se dado conta. De como o teu diálogo interno é negativo, enfim. Esse é o processo de treino. É você pegar a criança e botar de novo no teu colo. E não você ficar gritando quando a criança some. Porque a natureza da criança é sumir. É querer investigar o mundo. Assim como a natureza da tua mente é investigar o mundo. Então você não fica julgando ela por fazer isso. Então esse é o exercício. Então eu queria que vocês sentassem, colocassem as mãos aí num lugar confortável. Se você está segurando o celular para ver isso, larga o celular em algum ponto aí que você consiga ouvir minha voz, você não vai precisar ver. Então você larga o celular, você senta, ou se você está deitado ou deitada, pode ficar assim. E você vai começar sentindo o contato do teu corpo com a superfície onde você está, sentado ou sentada, ou deitado ou deitada. Então você sente a sensação da tua pele encostando nesse lugar que você está se apoiando. E você vai explorando essa sensação, como que é o peso, como que é a temperatura do lugar onde você está. E aí você vai trazendo a tua atenção para o teu pé, vai sentindo as sensações que estão presentes ali no teu pé.
Se você não estiver sentindo nada, registre apenas esse vazio. Você não precisa criar novas sensações e nem criar sensações. Você simplesmente registra onde a tua mente está nesse momento. Aí você pode subir e tentar sentir as tuas pernas e se conectar com as sensações de você prestar atenção nas tuas pernas. Depois você vai subindo e tenta sentir as sensações das suas costas, do braço esquerdo, do braço direito, do pescoço, as expressões faciais e a sensação na tua boca e a sensação do ar passando pelas narinas. Você não precisa tentar não pensar em nada, simplesmente investigar como se fosse uma criança curiosa. O que é que está passando pela minha cabeça agora? Talvez seja interessante você perguntar qual está sendo o meu pensamento nesse momento. E nesse momento, qual está sendo o meu pensamento? O que o meu corpo está sentindo? Qual que é a sensação das minhas mãos? Qual que é a sensação que eu estou sentindo nesse momento e nesse lugar? E aí você direciona a tua atenção para a tua respiração. Sem controlar a respiração, simplesmente sentindo, ficando consciente pro fato que você respira. E entendendo que a respiração, ela ocorre mesmo que você saiba ou não saiba. Vai se conectando com a sensação da tua respiração, aonde você sente mais ela. Pode ser que você sinta no nariz, pode ser que você sinta mais no teu abdômen. E se você quiser, coloque a mão no teu abdômen e sinta ele, recebendo o ar e expelindo o ar. Cada nova respiração é um novo momento. Cada nova respiração é um novo agora. Esse momento em que você respira nunca aconteceu antes. E talvez nunca mais se repita. Talvez esse seja o último momento que você ouve essa voz, que você tem esse pensamento, que você sente essa sensação. Talvez cada momento seja único, e de fato é. Talvez cada sensação do corpo seja única e nunca mais se repita. Talvez você esteja sempre no eterno agora. E de fato você está. E agora você pode abrir os olhos, se você fechou. Pode começar a movimentar o teu corpo. Sentir as sensações da tua mão. Abre e fecha a tua mão. Se espreguiça aí se você sentiu sono. E pode começar a voltar, para esse estado de presença aqui da nossa reunião, aqui do nosso encontro. E aí você vai começar a notar o que aconteceu durante essa prática, O que aconteceu durante esse processo em que você conseguiu, por alguns segundos,
prestar atenção no teu corpo e na tua mente e nas sensações que você estava sentindo enquanto eu falava, enquanto você experienciava essas sensações, pensamentos e sentimentos que você experimentou. Foi difícil, pessoal? Como é que vocês se sentiram durante esse momento? Foi difícil vocês prestarem atenção? Foi fácil? Vocês sentiram algo bom? Sentiram algo ruim? Como é que foi para vocês aí? Podem colocar no chat aí, podem falar se vocês quiserem. Geralmente as pessoas quando começam a fazer isso, acham ou muito difícil, e as pessoas dizem, Jean, eu tive um ataque de ansiedade quando eu fiz isso, porque eu comecei a prestar atenção na minha respiração, comecei a pensar, estou respirando, e tem muita gente que fica assim, porque fica hiperconsciente da respiração e a pessoa começa a entrar num loop negativo porque ela nunca presta atenção no fato de que ela respira. E tem pessoas que não, tem pessoas que dizem, nossa, eu fui para um lugar que tu não tem noção, eu estava muito bem, não sei o quê. Então é difícil de prever. Muita gente gosta, muita gente demora mais um pouquinho de tempo para gostar. Mas a meditação mindfulness, que é essa que eu estou falando para vocês, a meditação mindfulness aqui, não é meditação formal budista, a meditação mindfulness é a junção da meditação com a psicologia cognitiva. Então, meditação mindfulness é uma meditação domada, digamos. Imagina que a meditação é um cavalo selvagem, né? Ela não quer ser domada, ela tem várias linhas, escolas, doutrinas, enfim. Existe uma série de pesquisadores que pegou a meditação mindfulness e botou no laboratório e botou os psicólogos lá para testar, enfim, e aí a gente resultou dessa técnica, que é não o fato de você tentar não pensar. Esses dias eu e minha namorada estávamos fazendo uma meditação para dormir e o cara falou assim, eu estava com insônia nesse dia, e aí o cara da meditação falou assim, você dorme todos os dias perfeitamente. E na hora que ele falou isso, eu pensei, que desgraçado, acabou com o meu sono, né? Porque você não faz isso, você não dá comandos negativos para o teu cérebro. Você não pode dar comandos contraditórios para o teu cérebro. O teu cérebro entra em bug quando você faz isso. Então o que você faz? Você dá um comando que faça sentido, né? Sinta a minha mão. Bom, isso faz sentido, é fácil de fazer. Agora, não pense em não pensar que eu não estou pensando que quê? Como assim? Então o cérebro vira um negócio muito louco. Então, por isso que eu digo para vocês, não tentem fazer essa técnica em qualquer lugar. Tentem pegar essas referências que eu passei para vocês, né? Que são Eu não sei se vocês conseguem enxergar quando eu abro aqui que o negócio se repete infinitamente aqui. É exatamente isso que acontece quando você diz, ó, eu vou abrir para vocês aqui, ó. Eu digo assim para minha mente assim, ó, não pense em não pensar. Aí o que acontece? Acontece isso aí, não pensar, não, tô pensando, né? Você fala assim, não pense no urso, aí urso. É isso que acontece, exatamente esse negócio que acontece na tua mente quando você tenta brigar com o que está acontecendo dentro dela. Então lembrem desse conceito, a atenção é unidirecional. Eu escolho para onde ela vai, só que se eu escolher que ela vai para, por exemplo, não pense, ela só vai mostrar isso dentro do meu sistema. Não pense, e você vai dizer, puxa, eu estou pensando. E você está sempre pensando, então não tem como você dizer que você nunca vai pensar ou que você vai parar de pensar. A natureza da mente é pensar. Existe uma história, né, nesse mundo do mindfulness que diz assim, tinha uma moça que disse que meditou e encontrou a iluminação, e ela disse que nunca mais pensou. E aí o cara tava falando assim, não lembro onde é que eu li isso, e aí ele diz assim, e aí eu fui lá conversar com ela e dizer assim, como é que é essa história de nunca mais pensar, aí eu quero saber como é que é isso. E aí ela tentou responder, e quando ela tentou responder, ela parou e disse, não, eu sempre estive pensando todos esses anos. Ou seja, se você acha que você não está pensando, que você vai conseguir não pensar, você está enganado sobre o que é o pensar, né? Então, vocês conseguiram entender a lógica de o que isso pode, do que isso pode impactar, né? Estar presente para as sensações do corpo, da mente ali, e estar presente para o que está acontecendo dentro da tua mente, para você falar de estresse, de ansiedade, consegue entender?
faz total sentido, né? Porque é uma capacidade de você desligar uma chave que parece que não é desligável, né? Você diz, puxa, como é que eu posso não sentir ansiedade se a ansiedade é um processo natural? Você pode não sentir ansiedade se você aceitar aquela quantia de ansiedade que você já tem, entende? Então assim, eu sei que existe o botãozinho aqui, ó, só que se eu apertar, ele vai gerar infinitas janelas. Eu sei que ele está ali, então eu sei que a minha ansiedade está ali, então eu sei que existe uma carga de ansiedade. Eu sinto, eu observo o pensamento, eu observo aquela onda e ela se dissolve no mar e acabou, não tem mais. Agora, se eu quiser entrar dentro da onda para saber o que está acontecendo ali, para resolver a emoção, para resolver o sentimento, né, eu vou ficar dentro da cachoeira sendo jogado para todo lado e não vou conseguir observar que aquilo é uma cachoeira, que aquilo é uma corrente de água. Então não tem como. Por isso que o treino é você treinar a atenção deliberada ao momento presente, sem julgamentos. Esse é o treino. E sempre lembrar, não existe forma de eu não sentir isso. Não existe forma de eu negar a emoção e pensamento negativo. Eles têm a sua função. Pensamento negativo e emoção negativa tem a função de mostrar para você que você não está no caminho que você quer. Tem a função de mostrar para você que a estrada que você está trilhando talvez não seja a estrada que você quer trilhar nesse momento. Então eles são sinais para dizer, olha, tem coisas erradas no caminho. Você pode olhar esse sinal e continuar guiando, ou você pode entrar dentro daquele sinal e dizer, nossa, agora eu virei a minha ansiedade, eu virei o meu medo, né? Então esse por isso que muita gente diz, e tem o Andy tem um canal chamado Headspace no YouTube, e esse canal também está dentro do Spotify, esse canal está dentro da Netflix. Se você procurar lá na Netflix, Headspace, vai ter essas meditações que eu ensinei para vocês lá, e tem o áudio e o vídeo. E você consegue fazer assim, vendo umas cores e vendo uma bolinha surgir, assim, respiração, é muito bacana. E ele diz assim no canal dele, que a meditação, ela treina você ficar atento. E esse ficar atento é um superpoder. Porque é na verdade um superpoder. Que se você tem hábitos e você é governado por hábitos, você consegue... tem todo esse pessoal que diz, né? Para você mudar hábito, você tem que saber do gatilho, não sei o que, do gatilho, encontra o gatilho, a recompensa. Gente, se você entende que existe um gatilho e você está atento ao gatilho, você diz, não, eu não quero cair nesse negócio, né? Se você pega assim o chocolate e diz, não vou comer agora porque eu consigo controlar minha atenção, minha vontade, você consegue não gerar aquele impulso frenético e agir no automático, né? Então faz total sentido a gente treinar essa habilidade, né, de presença total na experiência do momento, sem julgamentos, e é um tipo de vivência diferente. E aí eu encerro com essa imagem aqui que é muito legal. Para quem viu o filme, tem aquela cena onde ele diz assim, eu vou poder desviar de balas? Você está dizendo que eu vou poder desviar de balas? Aí o cara diz para ele, eu estou dizendo que se você entender o que eu estou te ensinando, você não vai precisar desviar das balas, né? E aí tem uma cena assim no filme. Ou seja, imagina que todas essas balas aqui são esses problemas, esses pensamentos, essas emoções, sabe? Que ficam dizendo que você não é bom, que ficam dizendo que isso, que é o teu passado, olha como você fez isso, olha como você fez aquilo, olha como aquela pessoa te olhou, olha que... Entende? E você diz, não, para, chega disso tudo, eu não sou essas coisinhas aí, eu sou muito mais do que isso, eu sou muito melhor do que esses pensamentos, sou muito melhor do que essas narrativas, eu sou muito melhor do que esses pequenos fragmentos de histórias que surgem na minha cabeça. Eu sou muito melhor, sou muito mais do que um macaquinho pulando num galho de pensamentos, né? Então você pode parar essas balas, simplesmente com a intenção de parar elas, estando atento para o fato delas existirem e para o fato de que elas não são você. Para o fato de que você não é a tua mente, nem os teus pensamentos,
e nem nada disso, né? Você é algo que a gente não consegue dizer o que é ainda, mas certamente você não é esses pedacinhos de balas aí, esses pedacinhos de pensamentos e de emoções. Então é isso que eu queria dizer. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, perguntar, aí eu deixo um tempo aí para vocês fazerem questões e perguntas ou considerações. Muito obrigado pelo tempo e pela atenção. Tá. Geralmente, para a gente ensinar isso, a gente tem que ensinar primeiro a forma errada. Sempre que eu vou ensinar, assim, a gente teve 1h e pouco aqui para mim falar. Se eu não tivesse essa 1h e pouco, eu ia dizer para vocês, olha, existe uma técnica que reduz muito a ansiedade e estresse, que é cientificamente comprovada, que é capaz de modificar o teu cérebro de modo estrutural, ou seja, você começa a ativar partes do cérebro que não são relacionadas a estresse e ansiedade, e é a meditação. Só que eu digo para eles assim, o que você faz? Você deve ter ouvido já sobre meditação, e muita gente diz que a meditação é limpar a mente. Então eu digo para eles assim, começa por aí, você não vai tentar limpar a mente. Você vai tentar treinar uma observação da tua mente. E aí eu sempre exemplifico com essa metáfora do mar. Eu acho que essa é a melhor metáfora para mim para explicar. Eu digo para eles, o teu sistema mental funciona como se fosse um mar e as ondas são os teus pensamentos. Você, na maior parte do tempo, você está vivendo dentro deles. Então é como se você estivesse navegando pelo oceano, só que você só tá olhando para as ondas que estão levando o teu barco. E aí eu ensino para eles assim, você pode sentar na praia e observar os pensamentos surgirem e se dissiparem. Eu ensino dessa forma. E aí eu ressalto sempre para eles essa importância de que o treinamento não é você controlar o pensamento e o sentimento e a emoção, porque é o que muita gente fala por aí. Tem o pessoal da lei da atração que não fala que você controla as coisas que acontecem no mundo, né? O que é a diferença entre isso e esse pessoal aí? É que você diz assim, eu controlo como eu me sinto. Então eu não preciso dizer, vai acontecer alguma coisa no futuro que vai ser o que eu quero e eu vou ficar bem. Você consegue perceber que você já está bem agora, né? Ou seja, isso aqui é ensinado para as pessoas que tinham dor crônica. Olha só o que é dor crônica, é um negócio bizarro, né? A pessoa sente dor a vida toda, assim, né? E medicamento nenhum faz efeito. E o Jon Kabat-Zinn, ele criou esse negócio porque ele meditou há muitos anos e ele era um estudioso desse tema. E o Mindfulness, ele é o centro da meditação budista. Então ele chegou lá no centro de Massachusetts lá, e disse assim, vem cá, quantos dos pacientes vocês não conseguem tratar? E os caras disseram, olha, 90% a gente não consegue fazer nada por eles. E ele ficou pensando nisso por um tempo e disse, vamos fazer alguma coisa por esses pacientes? Porque já que eles não estão sendo ajudados, vamos ajudar eles de alguma forma. E aí eles disseram, não, consigo te enviar 190 pessoas amanhã. E aí foi assim que iniciou tudo. Assim que o Mindfulness surgiu no Ocidente. Se não fosse isso, talvez ficaria lá nas culturas orientais. E daí ele ensinou os pacientes a fazerem isso, a prestarem atenção no corpo deles, para entender que mesmo que eles estejam mal, existe muito mais coisa dando certo na vida deles do que errado. Ou seja, eles estão respirando, eles conseguem ouvir, eles conseguem enxergar, eles conseguem sentir, eles conseguem comer, enfim. Claro que vai ter algumas pessoas que vão estar muito mal, e aí você não vai falar esse tipo de coisa, né? Mas aí você vai ressaltar para ela todas as coisas boas que estão acontecendo com ela no momento. Ou seja, vamos pegar aí um exemplo. Existe uma pessoa que está com câncer terminal, ela está morrendo, né? O que você pode fazer para ela? Você pode
tirar ela da rede narrativa que fica contando para ela que ela vai morrer, que ela vai morrer, que ela vai morrer, entende? Você pode tirar ela dessa rede narrativa se você conseguir fazer ela experienciar o momento em que ela está vivendo, porque ela está vivendo agora, ela não está morta ainda, ela vai morrer no futuro, só que a pessoa está no futuro, então você traz ela para o presente. Então você consegue ajudar, assim, eu acho que antigamente eu achava que isso era uma coisa que não era para todo mundo, sabe? Hoje em dia eu já acho que não. Porque tinha muita gente que eu tentava ensinar a técnica e dizia, não consigo, isso não é para mim, eu sou muito acelerado. Só que é a mesma coisa que você dizer assim, eu não consigo praticar exercício físico, eu sei que é assim, exercício, alimentação e sono, né? Você cuidar dessas três coisas. Eu diria que acrescentava o mindfulness aí. Isso não é opcional, isso não é para poucos, isso é para todo mundo. Da mesma forma que fazer exercício é bom para todo mundo, a meditação também é bom para todo mundo. É só a forma como você consegue fazer a pessoa entender isso, né? E muitas vezes as pessoas são resistentes a isso porque elas aprenderam errado. Porque elas aprenderam a fazer isso do modo errado. Elas digitam no Google lá uma meditação, cai no YouTube e cai numa coisa lá que o pessoal fica falando um monte de asneira, né? E aí ela fica entrando nesses loops de ansiedade contra aquilo que ela está combatendo, os pensamentos, enfim. Mas eu acho que dá para fazer assim, eu acho que dá para ensinar. Aí você vai ter que ler, né, e entender bem a teoria antes, praticar um pouco, porque a forma como você consegue explicar melhor isso é a forma que você aprendeu a praticar, sabe? O primeiro livro que eu comprei sobre foi esse. E desse livro aqui foi... os conhecimentos desse livro e da minha prática foram os que eu usei para ensinar o pessoal quando a gente fazia ali no hospital. Então a gente entrava nas unidades e falava, pessoal, a gente vai fazer uma técnica de relaxamento que controla a ansiedade, controla o estresse, é muito bacana. E a gente vai ocupar aí 10 minutos da vida de vocês para ensinar para vocês uma técnica muito bacana. E a gente vendia a ferramenta primeiro, contextualizava o uso dela, né, para o que é mito e o que é verdade, e daí sim a gente aplicava. Daí eu levava esses áudios que eu passei para vocês, que estão lá na editora Assistante, lá no SoundCloud, eu levava esses áudios no celular, ou você pode levar uma caixinha de som, e aí eu preparava as pessoas antes para receber o treinamento. Eu dizia, olha pessoal, a gente só vai ficar tentando prestar atenção no que a gente está sentindo e mais nada. Se você perceber que a tua atenção foge, traz ela de volta, e é isso. Esse é o treinamento. Trazer a atenção de volta. Trazer a atenção de volta. Se o cara do áudio fala que é na respiração, traz para a respiração. Se o cara do áudio fala que é no corpo, traz para o corpo. Eu, no caso, fiz para vocês um body scan, que é fazer um mapeamento de sensações do corpo. Então é isso. Explica a ferramenta, explica os mitos, explica a primeira forma errada, depois explica a forma certa, de uma maneira bem simplificada, né? Só diz para a pessoa, é só puxar a atenção e é isso. E coloca o áudio, né? Coloca o áudio, baixa no celular e coloca ali. A grande maioria das pessoas vai conseguir fazer se você conseguir ensinar ela a fazer do jeito certo. Tá, beleza. A minha câmera grava em 3 pedaços, então eu vou ter que juntar os 3, eu vou colocar no YouTube e eu te mando e vocês podem. E vocês podem. E vocês podem. E vocês podem, 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 e vocês podem.